Bom, aí é só uma introdução, não tem nem muito o que comentar, né? Ele está falando, vamos falar do eu, né? Porque o Freud, que na teoria do Freud é o ego, né? O ego aqui é traduzido como eu. Ele fala assim, é o grande centro, né? Ficou tão central que acabaram, né, desviando e criando uma psicanálise do ego, né? Aí ele vai falar, já falou no seminário 1, e aqui ele repete um pouco, né? Uma espécie de uma distorção. Esse ano ele se propõe a trabalhar com o artigo, né? Ele fala, né? É um seminário sobre leitura de textos do Freud. Né? Já tinha trabalhado com alguns textos no seminário 1, aqui é o Além do Princípio do Prazer, que é a virada que Freud dá em 1920, né? Que ele vai falar sobre o quanto o eu né, o ego é central na teoria, na segunda tópica. Lembra? A primeira tópica mais aquela coisa do inconsciente, pré-consciente, consciente, e na outra, na segunda tópica, que as pessoas dizem que substitui a primeira, e não é verdade, o próprio Lacan vai falar aqui, ele só dá uma outra visão, mas não substitui nada, né? É uma outra maneira de olhar para a mesma coisa que ele estava falando. Então entra a figura do ego, né, do id e do superego. Então ele se propõe a fazer essa discussão e ele vai aproveitar, como a gente falou, né, na outra aula, para introduzir uma série de novas formas de olhar para essa racionalidade. O que Lacan está aqui trazendo para a gente? Ele está dizendo assim, tem muita coisa na teoria, né, que é uma teoria, vamos dizer assim, não racional, porque ela está falando do inconsciente, mas tem muita coisa racional. O simples fato de o Freud chegar e falar assim, são três, né? O inconsciente, o consciente, o pré-consciente. O ego, o superego e o I. Ele diz assim, isso já é uma racionalização. Certo? Já é uma forma de estruturação. Então ele diz assim, é uma tentativa de Freud de explicar como é que a máquina funciona. E as máquinas, elas são extremamente racionais. Né? Então ele vai dizer assim, nós vamos pegar essa ideia, né, e vamos expandir isso, porque vamos trazer inclusive o que nós temos de mais moderno, né? Nós estamos aqui em 1950, então nós vamos trazer o que existe de mais moderno no mundo a respeito do funcionamento das máquinas. Por exemplo, vamos trazer conceitos da cibernética, que era uma coisa que estava começando a aparecer. Tá? Tudo para fazer o quê? Para racionalizar, vamos dizer assim, né? Trazer razão para esse campo que parece ser um campo que não tem nada de racional, porque está falando do inconsciente. Então ele fala, é uma tentativa, por isso que muita gente vai criticar Lacan dizendo que ele é o cara da matemática, é o cara da ciência psicanalítica. E ele fala assim, sim, é isso mesmo, eu estou trazendo tudo que eu posso trazer, né, topologia, matemática, tudo que tem de mais moderno, para dentro de um campo que é um campo do inconsciente. Ele diz assim, nós continuamos trabalhando com o inconsciente, mas o inconsciente também tem regras, como as máquinas. Fazer um paralelo direto entre o cérebro e um computador, né, e o sistema psíquico e um software. Ele fala assim, a máquina que é o computador roda qualquer programa que seja codificado numa lógica que a máquina entenda. Seja um programa para fazer um cálculo algébrico, seja um programa para montar um texto, seja um programa que é o que a gente faz com os computadores hoje. Ele diz assim, então, existe o quê? Um sistema de regras para que esse programa funcione. Ele falou, o inconsciente também tem regras. Nós vamos tentar descobrir que regras são essas. Porque o Freud começou a fazer isso. Ele começou a distribuir
em partes, como é que cada uma dessas partes funcionava. Veja, ele estava tentando, claro que para ele faltava linguística, para ele faltava ainda muita coisa da antropologia estrutural, coisas que foram desenvolvidas praticamente depois da morte de Freud. Então é uma proposta bastante ambiciosa, mas essa é a proposta. Vamos pegar o texto de Freud, onde ele está falando, né, de como é que funciona o eu, o ego, e nós vamos pegar isso e evoluir com essa proposta. Só lembrando do que a gente falamos bastante disso, né, na outra semana. Né, da proposta geral desse seminário, além do princípio do prazer, é o foco dele aqui, porque ele diz assim, ele fala, foi uma tentativa muito interessante do Freud de trazer uma racionalidade mais forte para dentro da psicanálise. E uma das coisas que ele fala, e que vai ser central nesse seminário, é a pulsão de morte, onde Freud introduz a pulsão de morte, e a pulsão de morte é a repetição. Veja, são dois conceitos chaves que vêm na segunda tópica. Todo mundo olha só para ego, superego, né? Não, mas o grande lance, pelo menos para Lacan, né, e para os lacanianos, é que além dessa estruturação, como é que funciona a máquina? A máquina funciona por repetição. E ele diz assim, essa foi a grande sacada. Nós somos um sistema de repetição. Fazemos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você escuta quando você está escutando o seu paciente. Ele está contando muitas vezes a mesma história de novo. E é isso que nós queremos, que ele, a cada repetição, dê um outro passo, dê um outro ponto de vista, porque senão ele vai ficar repetindo sempre a mesma coisa. Que tal fazer uma repetição um pouco diferente? Porque senão alguma coisa ficou presa. E é isso que ficou preso que está prejudicando a vida da pessoa. Nós buscamos a repetição diferenciada, tá? Porque se ela é sempre a mesma, o que é que está acontecendo? Onde é que, como é que Freud, ele não descobre tudo isso sozinho, ele tem, a partir do momento da Primeira Grande Guerra, ele começa a ter uma colaboração enorme, porque começam a ter muitos soldados doentes. E qual era o grande sintoma desses soldados? Eles não conseguiam mais ter vida normal. Voltavam da guerra e eles ficavam semi-paralisados. Traumatizados, semi-paralisados. E o que acontecia com eles? Eles contavam sempre a mesma história. A história da guerra, a história das bombas. Eles dormiam e tinham pesadelos com as pessoas mortas. E esse evento da Primeira Grande Guerra é muito diferente do que acontecia nas outras guerras que tinham acontecido antes. Porque, em geral, quem participava de uma guerra, e voltava vivo, claro, né, vinha contando histórias de aventura. Isso, porque eu viajei, porque eu fui para um outro país, eu fiz um monte de amigos, e lá. Porque as guerras não eram guerras de trincheira. A grande diferença da Primeira Grande Guerra é que eles se enfiam nos buracos, porque tinha os bombardeios por cima. Essa é a primeira, que é usado os canhões para atirar bombas longe e, inclusive, bombas jogadas de avião. Então, eles cavam aquelas... Veja um filme da Primeira Grande Guerra, você vai ver. É um buraco no chão e eles enfiados lá dentro. Enquanto eram as histéricas que o Freud tratava, ninguém dava muita bola. Isso é coisa de mulher, né? Esse médico é um médico que fica lá... Eles diziam, e eram muito maldosos nisso, ele ficava masturbando as mulheres. Aí, o que ele é chamado para auxiliar ele e os outros analistas, né? Tanto os que estavam na Europa quanto os que tinham ido para os Estados Unidos, muitos já estavam nos Estados Unidos, e muitos soldados vieram dos Estados Unidos lutar na Europa e voltaram traumatizados também. Eles são chamados pelo exército para ajudar a tratar esses soldados.
que é que o Freud saca nessa hora? Ele já vinha, né, vendo isso em alguns pacientes. Ele diz assim, há uma repetição traumática. O cara fica repetindo aquela experiência ruim que ele teve. Isso paralisa a vida. E ele vai dizer assim, então, nós não temos só uma pulsão de vida, que é o que ele imaginava antes. Ele dizia assim, o organismo vivo quer viver. Então ele acreditava numa pulsão da vida. Aí ele diz assim, existe essa pulsão, mas também existe o contrário dela. Por que que essas pessoas que viveram essas experiências tão ruins, ao sobreviverem, continuam retornando a essas experiências ruins? Então, ele vai dizer, há um mecanismo de repetição que está lá no inconsciente, que sem controle da própria pessoa, fica retornando para o mesmo lugar. Então, e não se sabe, e até hoje não se sabe exatamente por que é que as pessoas ficam insistindo nos seus sofrimentos. Assim, isto foi a grande descoberta de Freud, aí ele fala, no Além do Princípio do Prazer, dizendo assim, nós não somos regidos só pelo prazer. Nós somos regidos também pelo desprazer. E aí, também um prazer, mas tem um desprazer. E ele diz assim, e isso coloca a gente, às vezes eu brinco, especialmente pacientes novos, né? Eu explico, eu falo assim, já viu aquelas estradas de terra, né? Que tem falo assim, nosso inconsciente acaba montando uma trilha como aquela. Isto, fazer uma trilha alternativa, as perguntas, os cortes, as interpretações dos sonhos, porque Freud usa muito a repetição como um mecanismo do sonho. O sonho também é repetitivo. Nós repetimos várias vezes o mesmo sonho. Exatamente iguais, mas eles têm enredos muito parecidos. Então, ele diz assim, o sonho também está sendo regido por essa repetição e por essa pulsão de morte. Então, a repetição é o mecanismo que alimenta a pulsão de morte. Porque repetimos, e tem uma parte muito boa na repetição, a repetição garante que você é você, o seu ego, quando você diz assim, eu sou fulano de tal, faço isso na vida, isto é uma repetição. Essa é a parte boa da repetição. Mas existe a repetição que fica repetindo o desprazer. A experiência ruim. E o Lacan diz assim, tem alguma coisa aqui muito interessante. Em termos de regras de funcionamento do inconsciente, ele diz assim, nós estamos atrás disso, porque se eu souber quais são as regras de funcionamento do inconsciente, eu posso estabelecer uma clínica. Veja que o cara estava sempre atrás do que é que o psicanalista faz. Como é que o psicanalista atua, como é que ele intervém com o paciente. Essa é a preocupação dele. 30 e tantos anos só falando disso. Então ele fala assim, se eu descobrir e der sequência no que Freud já iniciou para nós, eu vou chegar a alguma coisa muito interessante. Vou estabelecer uma clínica onde eu vou poder atingir aonde é que estão as coisas atrapalhadas lá, que estão fazendo repetição, pulsão de morte, estão atrapalhando a vida da pessoa.